Oi. Sabe, quando a gente fala em norma regulamentadora 6, a famosa NR6, o que vem na cabeça? Quase sempre a mesma coisa, né? Capacete, bota, luva, mas a história é bem mais profunda. A NR6 não é só uma lista de equipamentos, não. Na verdade, ela é um sistema completo. É como um regime jurídico inteiro desenhado para uma missão vital: proteger a vida de quem trabalha no Brasil. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Então, para a gente pegar a real essência da NR6, tem uma pergunta que é fundamental. Pensa comigo. Qual é a derradeira barreira entre um risco lá no ambiente de trabalho e a pessoa que está trabalhando? A resposta, à primeira vista, parece óbvia, mas onde essa resposta se encaixa numa hierarquia de segurança, isso muda tudo. E tá aí a resposta. O equipamento de proteção individual, o EPI, ele fica lá no final, e isso é de propósito, tá? Ele é o último recurso na hierarquia de controle de riscos. O EPI só entra em cena quando todo o resto, tipo eliminar o risco, substituir por algo mais seguro, usar controles de engenharia, medidas administrativas, quando nada disso foi suficiente para resolver o problema. Ou seja, EPI não é o plano A, é a última linha de defesa mesmo. Ok, mas aí fica a pergunta, né? O que faz um simples par de luvas, por exemplo, virar um EPI de verdade? O que dá para ele essa identidade legal de equipamento de segurança? A resposta está num detalhe, um detalhe crucial. Olha só, a definição oficial da NR6 é bem direta. Diz que EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos. Simples, né? A palavra-chave aqui é individual. Mas tem um outro fator que é ainda mais importante, mais decisivo que isso. E esse fator é o famoso Certificado de Aprovação, o CA. Pensa no CA como se fosse a certidão de nascimento do EPI. É isso. Sem esse documento, não adianta o equipamento pode parecer o mais resistente do mundo, mas para a lei, ele não é um EPI. Simples assim. E sem ser EPI, não tem proteção legal nenhuma. E na prática, como é que isso funciona? Olha só que exemplo bom. Pega um óculos de sol comum. Ele pode até ter proteção contra raio UV, tudo certinho, mas se ele não tem um CA válido, ele não é um EPI. Agora, do outro lado, um óculos de segurança. Ele tem o CA dele bonitinho, isso garante que ele passou por testes, que segue as normas técnicas, e aí sim, ele é legalmente um EPI. Isso aqui resume perfeitamente a questão. Um equipamento pode até criar uma barreira física proteger de alguma forma, mas se ele não tem o CA válido, para a lei ele não é considerado um EPI. E o que isso quer dizer para a empresa? Significa que ela não está em conformidade. E pior, não tem nenhum amparo legal se acontecer um acidente. Bom, e aí a gente chega numa dúvida super comum, que pega tanto quem emprega quanto quem trabalha. A situação é a seguinte: o CAD ou EPI venceu. E agora? Tem que jogar o equipamento fora na mesma hora? A resposta é não. E olha, esse ponto é super importante, principalmente para quem cuida do estoque. Funciona assim: se o EPI foi comprado enquanto o CA dele estava válido, ele pode ser usado sem problema nenhum até a data de validade do produto em si, aquela que o fabricante coloca na embalagem. O que manda é a validade do CA na hora da compra. Comprou com CA válido, tá valendo. Beleza, então a gente já entendeu o que é um EPI. A próxima pergunta lógica é: tá, mas de quem é a responsabilidade por tudo isso? E a NR6 é muito clara nesse ponto. Segurança não é trabalho de uma pessoa só. É um sistema de responsabilidades compartilhadas. Pensa numa via de mão tripla. Dá para imaginar a segurança como uma corrente mesmo, uma corrente com 3 elos que são essenciais e que dependem um do outro: o empregador, o trabalhador e o fabricante. O ponto é, se um único desses elos falhar, se um deles não cumprir sua parte, a corrente quebra, e aí todo o sistema de proteção vai por água abaixo. Começando pelo empregador, a responsabilidade dele vai muito, mas muito além de só comprar o EPI. Ele tem que fornecer o equipamento certo, de graça, treinar todo mundo sobre como usar, guardar, quais os limites. E olha que importante, ele tem que exigir o uso, se precisar, até com medida disciplinar. E não para por aí. Também é obrigação dele substituir o que estragou ou sumiu e cuidar da limpeza e da manutenção. Agora, o trabalhador. Ele também tem um papel super ativo e que está na lei, viu? A obrigação é usar o EPI só para o que ele foi feito, cuidar bem dele, guardar direitinho e avisar na hora se perceber qualquer problema que deixe o equipamento inseguro. E claro, tem que seguir à risca tudo que foi ensinado no treinamento. E para fechar nossa corrente vem o fabricante. A responsabilidade dele é a base de tudo, né? Ele só pode vender equipamento que tenha um CA válido, ponto. E tem que garantir que o produto que está na prateleira é exatamente igual àquele protótipo que foi testado e aprovado. E, claro, fornecer instruções bem claras de uso.
E a norma ainda prevê que eles ofereçam adaptações para trabalhadores com deficiência. Certo, vimos o que é, quem é responsável, mas e na vida real? Qual o impacto disso tudo no dia a dia e o que a gente pode esperar para o futuro? Como é que essa regra toda vira resultado prático? Olha, para as empresas, talvez esse seja o ponto mais estratégico de todos. Uma gestão certinha da NR6 é a chave para diminuir, ou quem sabe até eliminar, o pagamento do adicional de insalubridade. Ou seja, gerenciar EPI não é custo, é um investimento. Um investimento com retorno financeiro direto, na veia. E não sou eu que estou dizendo isso. Olha só essa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Ela deixa a coisa preto no branco. Só entregar o EPI para o funcionário não livra a empresa de pagar o adicional. Não mesmo. Precisa comprovar a entrega, comprovar o treinamento e, o mais importante de tudo, fiscalizar se o uso está sendo feito do jeito certo. Pensa só, com essa complexidade toda, com a necessidade de ter registros que não podem ter falha, como é que as empresas se protegem legalmente? A resposta hoje em dia é bem clara. O futuro da gestão da NR6 é digital. Aquela era da ficha de papel, sabe? Com risco de perder, de rasurar, de ter fraude. Essa era está com os dias contados. E a diferença não é pouca coisa não. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra o puro de qualidade que a gestão digital traz. Em áreas que são cruciais, tipo rastreabilidade, segurança jurídica, eficiência, os sistemas digitais não só melhoram, eles transformam a gestão, reduzem tempo e, o mais valioso, reduzem o risco de levar um processo trabalhista nas costas. Os benefícios são muitos. A gente está falando de rastreabilidade forense, que praticamente impede fraude, de gestão de estoque preditiva, que avisa a hora certa de comprar mais EPIs, de auditorias que podem ser feitas em tempo real para ver se está tudo nos conformes e, claro, uma baita redução no risco administrativo só por não ter mais aquele monte de papel que pode sumir. E para a gente fechar essa análise, fica uma reflexão. A NR6 mostra que segurança é sim uma obrigação legal. E muitas vezes é vista só como um custo, mas no fundo a pergunta que realmente importa é: a segurança na empresa está sendo tratada só como uma obrigação ou só como um custo? Ou estamos de fato construindo uma cultura de proteção? A resposta para essa pergunta, bom, ela define tudo.